Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Pétros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título: O que significa lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A frase lâmpada para os meus pés é a tua palavra significa que a revelação de Deus nas Escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. O escritor bíblico escreveu essas palavras ao falar sobre a excelência da lei de Deus. Essa frase faz parte de um dos versículos do maior Salmos da Bíblia, o Salmos 119. Nele o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Livro de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. Quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as Escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. A identidade do salmista que escreveu o Salmo 119 é desconhecida, mas ele era alguém que reconhecia o valor e a importância do ministério da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante sua caminhada na fé era essencial para uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nesse versículo, o salmista aplica uma ilustração muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido dia após dia, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina nossa vida e nos conduz pelo caminho correto. Quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele está falando da situação comum de seu tempo. Como não havia iluminação como temos na atualidade, as pessoas dependiam de pequenas lamparinas para poderem andar durante a noite. A escuridão era tão densa que a luz das lamparinas clareava apenas a porção do caminho. Em torno dos pés, elas forneciam luz apenas para o próximo passo. Este contexto nos diz que, do mesmo modo, nós não vemos o percurso todo de nossas vidas de uma só vez. Então, quando tomamos a palavra como lâmpada para os nossos pés, caminhamos também pela fé. Cada ato de obediência revela o passo seguinte, até que possamos chegar ao nosso destino final. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui é interessante perceber que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isto significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia lhe prover luz para os seus passos. A única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. Ao falar sobre a superioridade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la,
como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, a Escritura é a lâmpada que nos guia até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus se cumprirá em toda a sua plenitude, com o retorno de Cristo. Essa palavra não é fruto da imaginação ou da vontade humana. Na verdade, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Logo, não são sonhos, visões atuais ou supostas novas revelações que servem como lâmpada para os nossos pés, mas é somente a verdadeira revelação de Deus nas Escrituras que nos aponta a Cristo. Por isso, o escritor de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que está em trevas, mas através da obediência à palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés, podemos andar na luz. E o sangue de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz no mundo, nos purifica de todo pecado. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. O cristão verdadeiro necessariamente deve estar apto a declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa. Que essa palavra possa nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém.